Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e o assunto é manutenção periódica, manutenção do veículo. Agradeço desde então já a presença novamente do vendedor Joseph da loja Gonçalves Veículos, que irá estar nos falando e aconselhando sobre isso. Joseph, poderia me falar um pouco sobre a questão da manutenção do veículo, manutenção periódica? Sim, com certeza, tudo bem, pessoal? Então, a manutenção. Manutenção do veículo é uma questão de grande importância. A gente costuma dizer na loja que não existe carro ruim. Carro é uma máquina. Existe uma máquina sem dono. E essa máquina sem dono, com toda certeza, se você não fazer manutenção, ela vai te deixar na mão. Até rimou, né? Mas essa é a verdade. Manutenção do veículo deve ser feita de acordo com o manual do proprietário que o veículo traz. Muitas pessoas não fazem de acordo com o manual porque tem que estar fazendo um segmento em concessionária. E essa manutenção em concessionária, claro, ela é muito mais cara. Mas ilude-se aqueles que pensam que deve ser feita apenas em concessionária e a manutenção apenas em concessionária ela vai deixar o veículo bom. Existem várias oficinas de gabarito que eles vão fazer essa manutenção do veículo de forma mais barata, de forma mais viável e com um serviço perfeito. As oficinas de confiança. Então, qual que é o primeiro fato da manutenção? Você deve ter, sim, um mecânico, uma oficina de confiança. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você saber identificar os problemas que o teu veículo está apresentando. Como a gente estava conversando anteriormente, o veículo provavelmente ele conta para você os defeitos. Você tem que notar quando você pisa num freio, quando você bate uma seta, ele não pisca. E você não deve deixar para lá. O que acontece é que muitas pessoas elas escutam um barulho aqui, outro barulho ali e acabam rodando com o carro, esquecendo de fazer então a correção do defeito. Um outro fato importante, qual é? Que a manutenção deve ser feita sempre com peças boas, sempre buscando a originalidade das peças. Elas trazem uma durabilidade maior, com toda certeza, e uma segurança maior também. O fato de ser um mecânico de confiança, ele vai te apresentar todos esses fatores, fazendo você então uma manutenção mais completa e com mais confiança. Não deve se fazer manutenção só quando for viajar, isso é mito. Você deve fazer com base em quilometragem e data. Por exemplo, uma troca de um óleo. Existem especificações que falam que um óleo dura até 10.000 quilômetros. A gente que está no dia a dia acha isso daí uma quilometragem muito longa. A gente aconselha sempre a troca de óleo de 5 a 5.000, óleo de boa qualidade. O óleo ele sempre vai depender ali de viscosidade, de qualidade de óleo também, dando esse como exemplo. E também o fato que, se você não rodou toda essa quilometragem, vamos colocar os 5.000, de 6 em 6 meses, você é obrigado a fazer a troca de óleo, porque ele vence. E poucas pessoas sabem disso, porque a gente vê, por exemplo, na loja. As pessoas falam, eu não rodei a quilometragem durante o ano de 5.000 e por isso não troquei o óleo. Errado. Esse aí é um dos exemplos. Outra questão é sobre a região. Ela influencia na manutenção do veículo com o aspecto cultural? Com certeza. A gente nota que no interior a manutenção dos veículos elas são muito mais precárias. A gente tenta entender, coloca até como suposição o fato da pessoa achar que em cidade pequena tudo é mais fácil, o carro acaba estragando, o guincho é barato e a pessoa sempre vai ter então uma acessibilidade mais fácil para fazer o conserto. Mas a gente sempre fala, a manutenção preventiva ela é muito mais benéfica, porque quando o veículo ele já apresenta o defeito ou ele acaba já te deixando na mão, é porque ele então já estragou aquela manutenção que você poderia
fazer de forma mais razoável, de forma mais barata, então você deixou chegar ao extremo do veículo. E então ela vai sair muito mais cara e muito mais demorada também. A parte cultural, então a gente nota na seguinte forma: as cidades maiores, vamos colocar como exemplo São Paulo, Curitiba, você nota que a qualidade dos veículos é muito maior. A gente já colocou em pauta e chegou à seguinte conclusão, que na cidade maior, se um veículo vier apresentar um defeito, é muito mais caro o translado desse veículo, a burocracia para você estar vindo a consertar ele, do que a cidade menor. Sem contar que cidades maiores você tem menos estradas de chão, que isso daí faz acabar bastante com o veículo em parte de suspensão, em parte de estrutura. A maioria das pessoas possui seguro, então quando acaba acontecendo alguma eventualidade, elas acionam o seguro e o seguro acaba fazendo geralmente serviços bons. Então essa é a questão cultural. A pessoa da cidade, o cidadão da cidade maior, ela não quer que o veículo estrague, ela tem medo que o veículo estrague. Podemos usar, por exemplo, em São Paulo, você está transitando de madrugada e o teu veículo estraga numa marginal. Olha o tamanho do risco que você vai ter. Então a pessoa ela prefere fazer a manutenção do que arriscar diversos fatores. Então esse é o fato culturístico da manutenção. Note, você na sua compra você vai verificar, se você, não generalizando, é claro, mas uma grande porcentagem, você vai verificar um veículo da cidade interior e um veículo de cidade grande. Você se ajoelhar e olhar o assoalho do veículo, você vai verificar a grande diferença já. E no cotidiano, assim, no dia a dia, a gente vê muitas pessoas chegando em lojas para estar adquirindo seu veículo. E normalmente é financiamento. A gente vê que elas têm um valor estipulado para a parcela do veículo, orçando assim, meu mês eu posso pagar isso. Mas ela não leva em conta a manutenção que ela tem para fazer, certo? Certo, correto. Você deve sempre estipular um valor que você pode gastar com a parcela do veículo, a manutenção, o combustível, eventualidades. Você tem que ter tudo orçado na ponta da caneta, porque senão depois você vai acabar não conseguindo pagar a parcela do veículo, entrando em inadimplência e acaba prejudicando o seu nome, né? Isso é numa questão geral, né? Você adquirir um veículo, não contabilize só a parcela. Veículo não é só parcela. Veículo como a gente está falando, é manutenção, despesa de impostos, você tem um IPVA para você pagar, seguro, licenciamento, você tem que transitar com o veículo, você tem o combustível, o veículo demanda manutenção, ele gasta pneu, você tem que ter um caixa para o veículo, para a hora que ele apresentar o problema, você poder fazer o conserto, senão você tem que deixar ele parado. Então você tem que colocar tudo isso na ponta da caneta. O grande número de inadimplência é porque a pessoa contabiliza só a parcela, e isso está totalmente errado. Carro demanda custo, carro é custo. Então você tem que fazer uma tabela de custo bem correta para você acabar não tendo problema. Então é isso aí. Obrigada, Joseph, pela participação no vídeo novamente. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e fiquem aguardando os próximos vídeos.